faz 1 ano e meio que eu tive coragem de dizer que eu era escritor. Apesar de ter um livro desde 2015 e eu só fui fazer isso porque eu percebi que não tinha como não me enxergar. E o que me fazia falar que eu não era ainda escritor era o racismo. Fala aí, galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do Chá Comigo, esse podcast onde a gente pode trocar e aprender muito um com o outro. Eu tô muito feliz porque vocês estão amando essa nova fase aqui. O retorno de vocês sobre todos os outros episódios foi muito bacana e fez com que eu ainda tivesse ainda mais vontade de continuar essa conversa. E vocês estão reparando que eu tô num outro lugar. Eu tenho utilizado alguns espaços aqui em São Paulo para poder fazer as gravações do podcast, então provavelmente vocês vão ver cenários diferentes, espaços diferentes. Bom, hoje eu me considero um escritor, mas para chegar nesse ponto demorou muito. Só para vocês terem uma ideia, com muita análise, eu consegui dizer que eu era escritor há pouco mais de 1 ano. E eu tenho um livro publicado desde 2015. Vou contar um pouquinho para vocês a minha trajetória, minha jornada na literatura. Na época de escola, para vocês terem uma ideia, por conta de falta de referência, isso vocês já sabem, eu acho que a gente já conversou sobre isso. Nós, pessoas pretas, temos muita dificuldade de nos enxergarmos em certos lugares, até por conta da falta de referencial. Não que não existam, a gente hoje conhece e lê vários autores pretos, autoras pretas, atuais e até que já existiam na nossa infância ou adolescência, mas que muitas vezes na nossa trajetória a gente não tinha acesso, até por conta de grade escolar ou mesmo de indicação de professores, dificilmente eram autores pretos. Estudei em escola pública, tive todos os percalços de uma educação muitas vezes defasada, mas ainda assim eu gostava de arte, gostava de dançar, gostava de cultura e gostava também de ler. Mas eu tinha muito receio de ler em público, eu tinha muita vergonha, porque qualquer sinal de gaguejo ou de medo, sabe como é que são as escolas, né? Então tinha muita zoeira, muita brincadeira e essas coisas acabam me travando. Então na escola, nunca eu tinha sonhado ainda na época de escola que algum dia eu pudesse ter um livro publicado. E aí eu estou falando de um livro publicado numa das maiores editoras da América Latina, que é a Companhia das Letras. Então não era um objetivo, até porque do meu lado ali no colégio tinham outras pessoas que escreviam muito melhor, pelo menos na minha cabeça, né? A gente sempre acha que a gama do vizinho é mais verde. E aí, foi passando os anos, eu entendi qual a área de formação que eu queria estudar e tinha mais a ver com a parte de arte, assim, né? E me formei em design gráfico. No meu processo, eu não fiz estudo sobre qual tipo de escrita ou qual tipo de narrativa ou qual a forma de escrita que eu mais me identifico. Tanto que na faculdade eu cheguei a produzir materiais gráficos, né? Eu sou formado em design gráfico, então eu consegui criar materiais, peças gráficas impressas, mas o que mais se aproximou de uma literatura foram 2 materiais impressos que eu tive, acho que no segundo ano da faculdade. Um deles foi um manual de identidade de marca, que é um book mesmo. Eu acho que foi até mais de 2, né? Porque contando com TCC, contando com vários outros materiais que a gente acaba colocando, mas trazendo aqui na memória. Isso considerado ali um livro, eu fiz para P&G, se eu não me engano, na época, e em algum semestre tinha aula de fotografia e uma das entregas foi quase como uma história em quadrinhos com fotografia, e que também era contada uma historinha, mas assim, trazendo na memória, na parte da faculdade foram os 2 únicos momentos, tirando o TCC, que eu tenho de uma recordação mais forte, só que foi na época da faculdade que eu comecei a escrever bastante. Mas eu comecei a escrever aonde, né? Eu escrevia no Tumblr. Eu não sei se vocês lembram, ainda existe o Tumblr, mas era um espaço onde a gente podia escrever e dizer sobre qualquer coisa. Comecei a escrever no Tumblr porque eu estava passando por um meu processo ainda de aceitação, saída do armário, me entendendo enquanto homem negro e gay. E o Tumblr foi uma ferramenta fundamental para que eu pudesse externalizar tudo aquilo que eu estava tendo de dúvida ou de aprendizado, tudo aquilo que eu aprendi muitas vezes
lá no Projeto Purpurina. O Projeto Purpurina, para você que está me conhecendo agora, é um projeto que cuidava de jovens LGBTs que ainda estavam dentro do armário, que foi criada pela Edith Modesto, uma professora psicanalista da USP, mestre e doutora, e ela criou esse espaço de acolhimento com atendimento psicológico, com workshops, com formação, mas eu precisava pelo menos registrar aquilo que eu estava aprendendo até na terapia, com medo de esquecer ou com medo da instituição na qual eu fazia parte ludibriar minha mente e fazer eu ficar confuso. Então eu falei assim, bom, antes de mais nada, deixa eu deixar isso registrado, porque isso para mim conhecimento, para mim é tesouro. Então eu vou começar a registrar. E aí encontrei o Tumblr como essa ferramenta e escrevi nesse Tumblr por pelo menos 5 anos. Então eu fiz uma timeline nesse Tumblr, eu não cheguei já do ponto inicial. Eu fiz como se fosse uma terapia mesmo. Assim, deixa eu falar sobre a minha infância. Então deixa eu colocar aqui como que foi a minha infância, o que eu lembro da minha infância, o que eu lembro dos primeiros anos, o que meus pais me contam da época que eles eram casados, o que eu lembro de história da minha família, quais foram as principais histórias que me marcaram na infância, com recorte sobre a minha negritude e a minha sexualidade, mesmo sem entender a minha sexualidade na época. Depois de 5 anos, conversando com um amigo meu, o Walter Regi, ele falou, por que você não transforma aquelas histórias em livro? Nessa época, eu tinha juntado uma grana com vendas de VR. Eu não estou aconselhando você a fazer o mesmo, mas eu conheço pouquíssimas pessoas que não fizeram isso, porque na época eu ganhava muito pouco e muitas vezes eu levava a marmita e eu tinha ali um dinheiro guardado. E eu fui guardando essa grana que eu tirava numa poupança, eu não utilizava ela. E essa poupança ficou uma poupança até expressiva, e eu tava pensando em utilizar essa poupança para fazer um intercâmbio, porque é isso, né? Naquela época, eu acho que hoje até um pouco menos, mas naquela época o sonho brasileiro era quase um sonho americano de você se formar e ir para fora. Eu coloquei essa ideia na minha cabeça, mas ela nunca foi uma ideia principal. Então, isso me ajudou a entender que naquele momento que aquele meu amigo me falou sobre a possibilidade de lançar um livro, eu falei, por que não? Fazer um livro de forma independente, basta eu entender quais seriam os processos. E aí é que está essa nossa conversa aqui hoje. Eu fiz o livro lá em 2015, o primeiro lançamento do livro é em 2015, mas a escrita dele começa anos antes, então começa ali no Tumblr, mas a organização dele vem a partir de 2 anos antes. Então, em 2013, eu começo a pensar na produção gráfica desse material. Eu preferi não olhar as dificuldades que seriam escrever um livro. Eu acho que para além da questão financeira, tem esse lugar de, será que eu sou capaz? Será que é o meu lugar? Será que eu sei escrever de fato um livro? Nesse momento, eu me despi de todos os medos que eu tinha desse lugar, de eu poder ocupar esse lugar, e falei assim, por que não fazer? E eu falei assim, não, eu quero contar a minha história, então, no livro. Eu quero dizer para as pessoas que é possível você ter uma narrativa positiva de uma pessoa preta, periférica, LGBT. Então, eu peguei isso como um desafio para mim. Eu peguei isso enquanto uma possibilidade de existência em outro lugar. E aí eu comecei a escrever. Só que eu precisava organizar na minha mente como que seria essa escrita. Apesar de já ter pensado enquanto blog a minha vida, eu precisava passar isso numa linguagem escrita. O que é uma linguagem escrita para além do online. Então, o que eu fiz? Né? Eu assisti alguns vídeos no YouTube e tal, beleza? Mas uma técnica que eu utilizei foi pegar uma folha de papel sulfite e colocar anos. Como a minha história tinha a ver com a minha biografia, com a minha história de vida, eu construí uma timeline. E nessa timeline eu coloquei o ano que eu nasci, a data que eu nasci, até o ano que eu estava escrevendo o livro, que eu comecei a escrever o livro, que era 2013. Ele foi escrito até o final de 2014. Porque 2015 foi os processos para poder fazer o lançamento, para poder imprimir, para poder fazer todas as outras artes que precisavam ser feitas. Então, o que eu fiz? Então, um papel sulfite, coloquei ali uma linha mesmo, e coloquei no ponto inicial
a data que eu nasci, o ponto final, um ano, mas assim, eu coloquei atual, porque poderia acabar quando eu terminasse de escrever. Então, a partir daquele primeiro ponto, eu fui colocando os pontos e os anos que eu lembrava que eram anos que tinham acontecido alguma coisa de muito relevante, e nos espaços eu deixava caixinhas para que eu pudesse preencher com aquilo que eu não lembrava. E aquilo que eu não lembrava, eu pesquisava para entender, tá? O que estava acontecendo, por exemplo, no começo dos anos 90? Eu nasci em 87, então o que aconteceu no ano que eu nasci e o que aconteceu até o ano, por exemplo, de 93, que foi um marco por X motivo. Tá, no mundo aconteceu isso, no Brasil estava acontecendo aquilo e na minha família estava acontecendo tal coisa. Na minha vida estava acontecendo uma outra história. Então nisso eu fui fazendo esses preenchimentos desses clusters que deu uma visão ainda maior do que era essa timeline que eu queria contar. Porque para além do que estava já publicado no blog, eu precisava trazer um contexto histórico para que não fosse um livro diário. Eu não queria que fosse um livro diário, eu não queria que fosse um livro que eu lesse e só eu entendesse. Eu queria que as pessoas pudessem ler esse livro num contexto histórico na qual ele foi escrito. Porque, sem falsa modéstia, eu acredito muito que quando você produz algo que ele é biográfico, que ele marca um posicionamento, ele vai ser lido em algum momento, em algum outro momento histórico que vai auxiliar as pessoas entenderem o que a gente estava vivendo. Beleza, fiz essa timeline e comecei a escrever num Word. Então, entre o intervalo de um trabalho, então eu fazia uma entrega, eu já trabalhava em agência, entre uma entrega e outra, eu pegava uma inspiração e começava a escrever, chegava em casa, escrevia mais um pouco, não tinha esse lugar de tipo, o momento certo para começar a escrever. O momento certo era um momento de inspiração. Então poderia ser em casa, poderia ser no trabalho, poderia ser no caminho para o trabalho, e nisso foi mais um ano de escrita, contando com os outros 4 ou 5 anos ali do blog. E aí, para você que está me assistindo e não está me ouvindo, então se você puder utilizar no seu Spotify a função de vídeo ou ir para o YouTube, vocês vão ver que na minha mão tem aqui um livreto, um rascunho, que para você que está me ouvindo, eu vou fazer uma descrição aqui, várias páginas de Word impressa, encadenada, né, com aspiral e uma capa branca transparente, o fundo preto, que tudo que eu escrevi nesse Word, eu imprimi depois de um tempo, porque nesse processo que eu estava fazendo de escrita, eu tinha muita dificuldade de reler o que eu tinha escrito na tela do computador, ou mesmo na tela do celular. Depois da escrita ter finalizado, e aí entre muitas aspas, eu já comecei a entrar em contato com editoras independentes. E encontrei uma editora do Sul, que é a Pragmata, e enquanto eu estava fazendo todo o trâmite de contrato, eu falei para a editora, eu vou imprimir esse livro e eu vou fazer uma leitura de fora. Eu vou ler para poder entender o que eu quero que continue e o que eu quero que saia, e depois eu devolvo para vocês. Mas eu precisava dessa primeira versão impressa, e essa primeira versão impressa é a versão mais crua do meu livro. Eu acho que o que está aqui não está mais em nenhum outro livro. Então fiz isso, passei para a editora e... com a editora chegou para mim e falou assim: Samuel, eu tenho a possibilidade de fazer uma capa do livro para você e fazer a diagramação, e aí você vai atrás de conseguir uma empresa, uma gráfica para poder fazer a impressão também, porque o que a editora fazia foi colocar o selo da editora, criar um ISBN. O ISBN é um número, como se fosse um código de barra, que ele coloca a sua obra dentro da Biblioteca Nacional. Quando você tem um ISBN, a sua obra fica registrada é tipo uma biblioteca brasileira. Então todas as pessoas que têm livros publicados por editoras
seja elas independentes ou não, tem o seu livro ali registrado. E, tipo, isso é muito legal, que é como se você tivesse um CPF da sua obra. E aí eu pedi para que ela fizesse, ela me mandou uma opção de capa, e essa opção de capa eu não gostei. E como eu sou formado em design gráfico, eu falei para ela, eu vou fazer a capa. Nessa época, eu já estava com o livro já bem adiantado, e eu tinha um canal já no YouTube, né? O canal Guardei no Armário, que ele começa com uma ideia de chamar pessoas para serem entrevistadas para poder falar sobre a sua saída do armário. Porque eu entendi que o meu livro não era um manual de saída do armário, eu não queria que fosse, então eu queria escutar outras histórias de pessoas de saída do armário. Nesse processo eu criei uma vinheta para o meu canal, e essa vinheta ficou muito legal. E era uma vinheta 2D, se eu não me engano, que é muito parecida com o que eu tenho tatuado aqui no meu braço, que é um armário que eu tenho tatuado aqui, né? O nome do canal Guardei no Armário. E aí eu falei assim, não, pra capa eu não quero uma capa 2D, eu quero uma capa 3D. Eu tava fazendo um curso de Cinema 3D. Cinema 3D é um programa de criação de objetos 3D, animados ou não, para trabalhar no mercado gráfico ou de produto. E aí nisso eu falei assim, eu posso utilizar essa ferramenta para criar o meu primeiro logo 3D, e ele pode virar minha capa. E assim nasce a capa amarela do Guardei no Armário, que é uma capa que conta com um armário amarelo. E por que eu escolhi a cor amarela? Porque para mim a cor amarela ela traz esperança, ela traz vida, ela traz esse conceito que o Emicida até colocou na música dele, né? De ser um elo mesmo, né? Então eu trago o Guardei no Armário enquanto nome, né? E por que do Guardei no Armário? As pessoas, quando elas se assumem, elas saem do armário, né? A gente fala que a gente tá saindo do armário, só que eu não jogo o meu armário fora. Eu guardo o meu armário num cantinho bem especial, e tudo aquilo que eu fui aprendendo, eu fui guardando nesse armário. Então, ao ler meu livro, você tá abrindo as portas do meu armário, entendendo um pouco sobre a minha vivência. E nessa edição, o subtítulo era A Experiência do Jovem Homossexual, Negro e Ex-Evangélico na 7ª maior cidade do mundo. Eu coloquei alguns marcadores que marcavam as minhas dores, que eu não aceitava a minha sexualidade, até entender que não tinha nada de errado com ele, justamente porque eu era evangélico. Então eu precisei colocar aqui uma questão muito forte de ser um ex-evangélico, que hoje no Brasil existe a maior igreja, entre muitas aspas, que existem no Brasil, é de ex-evangélicos, que muitas pessoas têm saído de suas igrejas devido a N fatores, mas o principal é a falta de acolhimento e entendimento que Deus aceita todos da forma que é. E também negro, porque é um marcador social que me fez passar por várias questões de racismo. Lanço a primeira edição com 300 ou 500 impressões, e começo a fazer uma venda online a partir da pré-venda, e faço um evento presencial para reunir meus amigos e família. Eu já estava trabalhando, isso já é no ano de 2015, 2016, acho que foi em março de 2016, eu faço um lançamento da primeira edição do livro, e aí recebi meus amigos do trabalho, fiz uma divulgação online também, então foi algumas pessoas que me conheceram online. Nesse dia eu tive a surpresa que o Eduardo Suplicy foi no lançamento do meu livro, e isso foi muito legal para mim. Aconteceu aqui em São Paulo, na Augusta, no Itubaína, e foi muito bacana. E aí, um ano depois, eu lanço a edição, a segunda edição do livro, com algumas correções, porque é isso, né? Eu fiz um livro contando um pouco sobre a minha jornada, a minha trajetória, e é isso, né? Como um primeiro teste, eu não sabia como é que era o processo. Eu falo de algumas pessoas que talvez eu não devesse falar. Então, uma segunda edição, eu mudo nomes, eu troco algumas historinhas, até para não expor quem não quisesse ser exposto, né? Apesar de ser a minha história, ela
interlaça com a história de outras pessoas. Então, eu lanço uma segunda edição, e nessa segunda edição é por conta da procura da primeira, porque eu faço uma primeira tiragem de 300 a 500 cópias, mas as pessoas começam a pedir, aí eu começo a fazer mais tiragem. E aí, nessa segunda edição, eu já imprimo 1.000 cópias. E aí, eu tô falando de vendas independentes. Eu tô falando de sair para Paulista, uma Paulista fechada de domingo, distribuir panfletos e conseguir vender, ir para eventos e levar o livro e vender. A partir do primeiro ano do livro, eu já comecei a dar palestras, já vendia livro nas palestras. Eu comecei a fazer amizade com pessoas no YouTube e comecei a presentear as pessoas com meu livro, e as pessoas iam lá e publicavam nas redes deles, e isso fazia com que as pessoas conhecessem o meu livro. Então, sobre marketing, é muito interessante você também saber, porque não é porque você colocou uma obra, imprimiu uma obra, que as pessoas vão conhecer essa obra. Até 2019, eu estava ali trabalhando muito essa segunda edição. E essa segunda edição fez com que eu crescesse online, crescesse no entendimento de palestra, me tornasse em LinkedIn Top Voice, para falar sobre diversidade, fez com que eu conhecesse muitas outras pessoas. E final de 2018, eu conheci o Bruno Porto. Ele foi meu assessor durante 1 ano e meio. Um assessor, ele cuida, pelo menos no meu caso, ele cuidava da minha imagem nas redes. Ele não cuidava das minhas redes sociais, mas ele cuidava da minha imagem nas redes e conseguia trabalho para mim. Eu presenteei ele com o meu livro e ele gostou muito. E eu não sabia que ele já tinha trabalhado na Paralela e na Companhia das Letras. A editora Paralela, ela é um selo da Companhia das Letras. E ele emprestou, na verdade, emprestou ou comprou o meu livro e deu de presente para a diretora da editora Paralela, que é ninguém mais, ninguém menos do que a filha da Lilian, que é a dona da Companhia das Letras. Ela leu, chorou com a leitura e falou: eu quero conversar com o Samuel. Corta para 2019, eu fazendo uma reunião dentro da editora Paralela, sem acreditar que ela estava me dando uma oportunidade de fazer meu livro pelo selo. Ela falou assim: você tem interesse? Eu falei assim: claro, eu nunca imaginei que vocês fossem querer o meu livro. E foi assim, pauleira, assim. Dessa vez eu falei assim: não quero demorar muito para lançar. E aí, na ideia foi, a gente não quer só a sua história, a gente quer que você conte a sua história, que você conte o que aconteceu depois de 2015, e que você traga o conceito de histórias de saída do armário também para o seu livro. Então vamos fazer outras entrevistas de pessoas para que a gente possa conhecer. E nisso nasce o Guardei no Armário da capa preta e com a fonte toda colorida. Ele traz a minha história, ele traz relato do meu pai. É a primeira vez que um livro traz a perspectiva de um pai, ainda mais um pai preto, evangélico, como que foi para ele entender a minha trajetória, e traz mais 9 histórias de pessoas LGBTs do Brasil, nomes como Ana Claudino, Murilo Araújo, Silvestre Montilla, Espartacus, Jonas Maria, Nathalie Nelly, Jupe do Bairro, Rodrigo França e Cristina Naumov. E isso é muito legal porque eu aumento ainda mais a gama de pessoas LGBTs que eu entrevisto, somado ao Guardei no Armário no YouTube, se torna o maior acervo de histórias de saída do armário do mundo. Qual foi a diferença de fazer o livro pela Companhia das Letras? Tudo é feito por eles. Então, eu escrevi, passou por um processo de revisão, então eu não precisei eu mesmo revisar, então outros editores revisaram, passou por pelo menos 3 revisões. A capa, eles que fizeram, e aí o logo da capa é inspirada na bandeira LGBT, e o nome da fonte é o nome do criador da bandeira LGBTQIAPN+. E dessa vez o livro muda de subtítulo, né? E aí eu trago, por conta das conversas que eu tenho no livro, o subtítulo muda para Trajetórias, Vivências e a Luta por Respeito à Diversidade Racial, Social, Sexual e de Gênero. E aí eu tenho como presente o prefácio do Tiago Amparo, que é um advogado gigantesco, bicha preta também, de origem periférica, que deixa ali um relato muito forte sobre o que é o livro. Foi incrível. Infelizmente, o lançamento se deu dentro da pandemia, dentro da quarentena, então não teve uma festa, não teve. Mas como eu já trabalhava online,
Eu fiz uma campanha online para que as pessoas conhecessem o livro. Fiz muita palestra, muita empresa comprava de caixa. A Gabi Amarantos, ela comprou uma caixa para os amigos dela. Lázaro Ramos tem o meu livro, Thais Araújo. Zeca Camargo fez post falando sobre o Guardiã Armário, sobre o livro que estava lendo. Vários atores da Globo, atrizes da Globo falam e ainda hoje falam sobre o livro. E isso para mim foi surreal, porque assim, mesmo sem ter tido aquele barulho inicial, muita gente recebeu meu livro. A Companhia das Letras mandou meu livro para várias pessoas específicas e elas fomentaram isso. E no lançamento do livro, a gente criou um projeto online, que foi o primeiro podcast da Companhia das Letras, que aí a gente levou algumas outras entrevistas pro canal da Companhia das Letras, né? Entrevistei outras pessoas e nisso a gente fez com que a campanha digital tivesse êxito, tivesse sucesso. Isso tudo a partir dos ensinamentos e sabedorias que eu tive na época de faculdade. Olhando para trás, eu penso que a faculdade de design e a experiência na publicidade me preparou para poder dar soluções quando não tinha soluções. Eu tenho hoje um outro livro publicado e esse é um presentão. Eu tô no livro do Leandro Carnal com Luiz Estevão, Preconceito, uma História. Eles me convidaram para fazer parte desse marco histórico aqui, que é entender o preconceito a partir das suas bases. E eles convidaram outras pessoas para escrever e eu fui um dos convidados. Então, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre o que é o preconceito a partir de vários olhares, vocês vão ter meu texto aqui. E como uma última novidade, vai sair a nova edição, uma reedição do livro O Retrato de Dorian Gray. Eu fiz o pós-fácil desse livro e eu tô muito, muito, muito feliz com essa oportunidade, porque cada vez mais eu tenho me colocado enquanto escritor. Faz 1 ano e meio que eu tive coragem de dizer que eu era escritor, apesar de ter um livro desde 2015, e eu só fui fazer isso porque eu percebi que não tinha como não me enxergar, e o que me fazia falar que eu não era ainda escritor era o racismo. E pro racismo a gente não dá a vez, né? Eu vou só ler um trechinho do que vem por aí no pós-fácil de Dorian Gray. A busca por aceitação é uma experiência universal, mas ao não reconhecermos a nossa própria imagem, damos vidas a uma criatura que não conseguimos enfrentar e a cobrimos com um manto do medo. Eu posso falar sobre isso num outro episódio, mas eu acho que Dorian Gray, nessa nova versão aí, ele vai fazer com que a gente reflita quais são os padrões de beleza que a gente aceita. E quando a gente não faz parte desses padrões de beleza, como que a gente se enxerga bonito na frente do espelho. Comente com todo mundo que esse podcast é muito bom. Curta esse vídeo se você estiver assistindo no YouTube. E para você que está aqui desde o começo, muito obrigado e até o próximo Chá Comigo.